Filipenses capítulo 2, leremos os versos 12 a 16, e à luz dessa porção bíblica, vamos expor o tema Caráter dos Filhos de Deus, a doutrina da santificação. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Senhor nos abençoe. Nas Escrituras nós encontramos, de um modo muito claro e irrefutável, a seguinte verdade: Deus é o autor da salvação. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, desde a eternidade estão envolvidos nessa obra redentiva de um povo para si. E esse povo é a igreja de Jesus Cristo. Portanto, a salvação não é o resultado da obra humana. Seria um insulto da nossa parte querer conquistar aquilo que nos é dado gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Esse é um princípio, uma doutrina, um fundamento inegociável da nossa fé. E o que a gente aprende nas Escrituras? É que Deus Pai planejou essa salvação desde a eternidade. Foi na mente do Deus Pai que a salvação foi projetada. No tempo, Cristo veio a este mundo cumprir a missão redentiva do Pai. Ele disse claramente em João 17 que ele veio realizar a missão do Pai, a missão de salvar para si um povo. E o Espírito Santo, também enviado pelo Pai e pelo Filho, é quem aplica essas verdades. Se você hoje é um cristão, se você hoje passou pela experiência da regeneração, se você já foi lavado no sangue de Cristo, é porque o Espírito Santo aplicou aquilo que Jesus conquistou, que o Pai planejou desde a eternidade. Agora observe, nessa teologia da salvação, o verbo salvar é conjugado em três tempos. Passado, presente e futuro. Existe uma realidade passada, nós já fomos salvos. Existe uma realidade presente, estamos sendo salvos. E existe algo que ainda vai acontecer. E antes de examinar essa porção bíblica, eu queria resgatar, trazer à memória dos irmãos, três palavras preciosas, palavras bíblicas que aparecem no texto sagrado e que foram sistematizadas no decurso dos séculos pela tradição cristã. Nós chamamos isso de teologia sistemática. Que palavras são essas? A primeira delas, a justificação. Nós já fomos salvos, esse é um fato. No momento em que você confiou em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de fato passou pela experiência da regeneração, você foi justificado. Isso é um fato irrepetível. Acontece uma única vez. Isso é um fato. De modo que aqueles que confiam em Jesus Cristo já estão, de fato, salvos. É uma garantia que nos é dada graciosamente, porque não é resultado da justiça de Cristo. Serve, por exemplo, aquele homem ao lado da cruz. Eram dois, um penitente e um que na última hora suplicou a misericórdia de Cristo. Senhor, lembra-te de mim. O Senhor disse: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele não frequentou a igreja, não foi batizado, não fez oferta, não fez orações. Simplesmente foi imputada a justiça de Cristo, de modo que ele estava salvo, de fato, foi salvo. Seu corpo desceu à sepultura, mas ele já estava com o Senhor quando fechou os olhos naquela cruz junto a Cristo. Mas existe uma expectativa quanto ao futuro. Um dia nós seremos salvos. Em que sentido? Há glorificação, há uma expectativa. Veja que os salvos, nós que já passamos por essa experiência, aguardamos a redenção, a completa redenção. Nós ainda gememos, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, aguardando essa redenção ser concluída. Em que sentido? Nós temos a nossa luta com o pecado. Veja, por exemplo, a tensão entre a nossa antiga e a nova natureza. Paulo chegou a dizer que o bem que quero fazer, esse não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. Por quê? Houve uma cura substancial, mas não uma cura definitiva ainda. Nós vivemos essa tensão entre a velha e a nova natureza. Se você ler com atenção
as cartas do Novo Testamento, você vai ouvir essa linguagem para nós nos despirmos de certas práticas, nos revestirmos de certas práticas, porque há uma tensão ao dualismo ético entre aquilo que nós devemos ser e aquilo que de fato nós somos. Mas um dia nós experimentaremos aquilo que é chamado de glorificação. Uma leitura de 1 Coríntios 15 vai nos apontar duas expressões muito importantes. Paulo fala que nós seremos revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Ou seja, na eternidade, quando passarmos por essa experiência, que é uma expectativa, pecar será uma impossibilidade. Nesse sentido, Agostinho nos ajuda, dizendo que nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Na eternidade, quando estivermos para sempre na presença do Senhor, pecar será impossível, porque seremos incorruptíveis, não passíveis de corrupção. Mas até lá, esse é o objeto da nossa reflexão nesta manhã, há um caminho aí, um processo que é a santificação. Nós estamos sendo salvos, isso é um processo. Esse processo começa, o start dele é no dia da conversão, e ele segue até o dia, quando o Senhor voltar, ou quando Ele nos levar via morte, para a eternidade. Nós seremos então glorificados. Mas até lá, há um processo que a gente chama de santificação, que em linhas gerais é essa mudança processual do nosso caráter, dos nossos valores, das nossas afeições, é tornar-se cada vez mais parecido com Cristo, que é para nós o modelo supremo, é o homem perfeito, é o nosso protótipo daquilo que nós devemos ser, e um dia nós seremos semelhantes a Ele. Há um verso em 2 Coríntios que sintetiza, digamos assim, essa conjugação do verbo da salvação nos três tempos. Paulo diz assim aos Coríntios, falando sobre a obra de Deus em nós, que nos livrou, passado, de uma tão grande morte e livra ainda, presente, em quem confiamos que ainda nos livrará. Ouça, percebam a linguagem de Paulo. Ele está falando de uma coisa que aconteceu, de algo que está acontecendo, de algo que vai acontecer. Então, se alguém me perguntar sobre essa obra gloriosa chamada salvação, você é um salvo, está sendo salvo e será salvo. Isso não é para confundir, é apenas para mostrar a grandeza dessa obra que Deus realizou por meio do seu Filho. Não é uma coisa pequena. O autor de Hebreus, para adjetivar essa obra, fala de tão grande salvação, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque realmente é algo grandioso, que vai para além da nossa capacidade de entender. Mas o que nós sabemos, a revelação nas Escrituras, pela iluminação do Espírito, é suficiente para dizer como Jonas: do Senhor vem a salvação, ou ao Senhor pertence a salvação. Dito essas coisas, eu quero então pensar a partir do verso 2, e em particular começar refletindo sobre uma expressão que Paulo usa aqui que confunde muitas pessoas. Está no verso 12. Ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso? Será que Paulo está postulando aqui a ideia de que há uma contribuição que podemos dar para ser salvo? Existe algo que você tem que fazer para merecer salvação? Não. Um princípio da interpretação bíblica é que uma verdade não pode entrar em contradição com as demais. Então nós temos que ler as Escrituras em harmonia como um todo. A Bíblia é um livro coeso, a coerência. Está explícito em todas as suas partes que a salvação é pela graça. Por obras ninguém jamais será justificado diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, tendo em vista essa doutrina da santificação, é que os que já foram salvos, e observe, ele está se dirigindo aos filipenses. A igreja de Filipos era uma igreja de crentes, na verdade, uma das igrejas que mais deu alegria ao apóstolo Paulo, a igreja que participou do início ao fim do seu ministério, uma igreja que foi muito importante na atividade missionária do apóstolo Paulo, e Paulo começa a carta fazendo muitos elogios àqueles irmãos. Eles eram crentes, e a despeito das dificuldades que eles viviam na Macedônia, região na qual estava situada a cidade e a igreja, aquela gente era crente, e é para essas pessoas crentes que Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. E a palavra desenvolver aqui é trabalhar até a consumação. Essa expressão era usada pelos matemáticos da época para aquele raciocínio lógico, exaustivo, até chegar ao resultado. Paulo está dizendo: olha, há uma participação nesse processo, porque embora a salvação seja a obra de Deus, monergística, a obra de um só, a salvação, em particular a
santificação, ela é uma sinergia. Deus opera à medida em que nós usamos os meios de graça, a razão pela qual a gente ouve essa linguagem. Sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que ter essa consciência, nossa responsabilidade moral, de ter a nossa disposição para buscar, pelos meios legítimos postos nas Escrituras, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E ele diz, desenvolver essa salvação com temor e tremor. Veja a linguagem de Paulo. Temor e tremor. E aqui um corte para a gente pensar sobre algumas coisas muito comuns hoje no ideário evangélico brasileiro, mas muito temerário, que é essa suposta intimidade que as pessoas dizem ter com Deus sem a devida reverência. Paulo, que conhecia o Senhor, que era afeiçoado a Cristo, que era alguém que amava o Senhor, ele sempre se dirigia a Deus nessa linguagem: soberano, Senhor, desenvolver a salvação com temor e temor. Por quê? Embora Deus, em Jesus Cristo, seja nosso Pai, tenhamos acesso a Ele, Deus não é igual a você. Deus não é como nós. Ele é soberano. Ele é nosso Pai, mas continuará sendo nosso Senhor. De modo que quando nós temos essa percepção de quem Deus é, a primeira reação não é usar uma linguagem leviana para indicar uma suposta intimidade com Deus. Vejam Davi, a linguagem de Davi, o único nas Escrituras chamado de homem segundo o coração de Deus. Ouçam a linguagem de Davi. E os salmos são para nós o nosso manual de oração e de adoração. Tem intimidade, tem relacionamento com Deus, mas sempre com aquele santo temor, porque Deus não é igual a nós. Deus é aquele que é totalmente santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E quando Isaías tem uma visão da glória de Deus, ele não faz piada. Isaías diz, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de impuros lábios, um povo de impuros lábios. Ou seja, essa perspectiva de quem Deus é, ela deve trazer para nós esse santo temor e tremor. Nós precisamos buscar viver uma vida tal como Deus espera de nós, não para merecer sua bênção, mas previdenciar que já temos, né? Deus já nos salvou, então, pela graça, devemos buscar uma vida de boas obras. Qual é a boa notícia? A boa notícia vem em seguida. Paulo está aterrorizando os cristãos, mas ele está trazendo boas novas. E o verso 13, subsequente, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ao mesmo tempo que Paulo diz, olha, desenvolver a vossa salvação, ele diz, olha, tem uma boa notícia para vocês. Esses impulsos santos, essa afeição, essa inclinação, talvez seja a melhor palavra, vem do próprio Deus. Quando oramos, quando buscamos a Deus, quando colocamos em nosso coração o desejo de uma vida mais próxima do Senhor, uma vida que seja mais em harmonia com a sua palavra revelada, isso não vem de nós mesmos. É Deus quem opera o querer e o efetuar. Ele coloca no nosso coração esses santos desejos, esse santo impulso, essa santa inclinação. E aí então ele vai para o verso 14 e 15, que é o coração da nossa reflexão nessa manhã. Ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Observe como ele começa, com o verbo no imperativo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Aquela igreja, ouçam, amada, querida, preciosa para Paulo, igreja de crentes, tinha problemas. Havia problemas relacionais. Inclusive, Paulo chega no capítulo 4 a citar nominalmente duas irmãs da igreja que estavam em conflitos, Síntique e Evódia. Paulo fala, vivam concordemente no Senhor, porque havia problemas. Toda igreja tem suas dificuldades, que a igreja é o quê? Uma comunidade de pecadores alcançados pela graça. Mas observe, ele começa dando uma exortação sobre a necessidade de não viver uma vida de murmuração e contendas, e ele fala o propósito pelo qual esse relacionamento sadio deve existir na igreja cristã. E aí ele diz então, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Há três palavras aqui, esse verso 15 em particular, que são palavras-chave para a gente entender essa preciosa doutrina cristã, a doutrina da santificação. Essas palavras apontam para a integridade. É uma palavra que tem raiz no latim, que significa basicamente essa coisa de ser inteiro, de ser dúplice, não ter duas faces, né? Então Paulo vai dizer, vivam concordemente.
Não vivam com murmurações nem contendas, porque vocês têm uma vocação, um propósito maior. E o propósito é resplandecer como luzeiros no mundo que é pervertido e corrupto. E aí Paulo vai usar algumas palavras bem interessantes aí. Quais são essas palavras? Eu queria então sua atenção para compartilhar com os irmãos. Vejamos. A primeira palavra que ele usa aí é a palavra irrepreensível, o que o crente é para o mundo. A palavrinha aí, muito distintiva, essa palavra amépitos. Paulo vai dizer que o crente, o cristão, o discípulo de Cristo, ele tem que ser para a comunidade, para fora dos seus portões, irrepreensível. Uma pessoa não passível de acusação. Paulo está defendendo aqui o perfeccionismo moral, como nós lemos hoje na liturgia, quem disser que não tem pecado é mentiroso, um agravante. Faz de Deus mentiroso, porque é Deus quem afirma que nós somos pecadores. Paulo não está postulando aqui perfeição moral desse lado da existência, isso é impossível. Um dia, pecar será impossível. Um dia seremos revestidos de incorruptibilidade, mas até lá nós temos essa tensão. O que Paulo está afirmando aqui para sermos irrepreensíveis, ele usa uma palavra específica da língua grega para sugerir que a nossa vocação é ser irrepreensíveis perante o mundo. Paulo está orientando os cristãos a preservar a reputação da comunidade cristã. Não para simplesmente blindar a igreja contra qualquer ataque deste mundo hostil, mas sobretudo, mais importante ainda, para glorificar o Redentor. Cristo é glorificado quando pessoas que dizem segui-lo, que dizem ser seus discípulos, vivem uma vida transformada pelo Evangelho. O Evangelho não é uma figura filosófica, não é uma teoria, não é uma tese, não é um discurso, não é uma ideologia. O Evangelho é descrito como o poder de Deus, uma coisa do céu, capaz, e o único poder capaz de transformar o coração dos homens. Política não pode fazer isso. Leis não podem fazer isso. Muito pelo contrário, as leis foram dadas justamente para mostrar a nossa incapacidade de obedecê-las. Só o Evangelho pode mudar o coração. Daí a linguagem dos profetas do Antigo Testamento. Eu vou dar a vocês um novo coração. O problema é o coração humano, inclinado para o mal. Vou tirar o coração de pedra, diz Ezequiel, e vou dar um coração de carne, um coração inclinado a fazer o que é bom. Jeremias já havia dito, antes de Ezequiel, pode o leopardo mudar as suas pintas, ou pode o etíope mudar a cor da sua pele? Como vocês vão fazer o bem, acostumados a fazer o mal? Ou seja, há uma inclinação inerente no ser humano. De modo que só o Evangelho pode fazer isso. E a igreja o que é? Uma comunidade de pessoas que foi alcançada pelo Evangelho e tem o dever moral diante do Criador de exibir a beleza do Evangelho. Porque é assim que as pessoas vão ver quão precioso é o Evangelho. E a história da igreja vai mostrar isso, irmãos. Que a despeito de não sermos perfeitos, muitas pessoas, famílias, nações inteiras têm sido transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No final do Sermão da Montanha, Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ele encerra aquele majestoso sermão dizendo basicamente isso. Brilhar a luz, e essa mesma linguagem que Paulo vai usar aos Filipenses, significa mostrar uma vida transformada. Tem que existir essa progressão, o antes e o depois. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que éramos antes da nossa conversão. Porque embora sejamos salvos pela graça, essa graça que salva transforma. Tem que ter uma mudança na linguagem, na conduta, na maneira como nos relacionamos com as pessoas, em particular os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Onde havia nódoas, confusões, a reconciliação, o perdão, o exercício da misericórdia, ou seja, há uma mudança. E a gente observa que em nossa vida, na vida de tantas outras pessoas, aqueles que nos conheciam antes dessa operação graciosa de Deus, puderam testemunhar. Alguma coisa aconteceu. É o Evangelho, essa força poderosa nos transformando, nos moldando, nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo e assim trazendo luz a este mundo e glorificando a Deus, que é o autor dessa obra. A segunda palavra que ele usa diz respeito ao seguinte: o que o crente é em si mesmo e para si mesmo, é a palavra sincero. Ele usa uma palavra que aparece muito poucas vezes no Novo Testamento, akeraios. E essa palavra significa, e aqui os tradutores fizeram bem ao dizer que é sincero, porque era uma palavra usada para indicar algo não adulterado, algo sem mescla, inteiro, sem mistura, puro.
Era usado, por exemplo, para identificar o vinho puro, o leite puro. Mais para frente, na metalurgia, aquele metal nobre, sem impurezas. E nos dias em que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo a partir de uma realidade da qual ele saca essas expressões e faz uma ponte cultural com seus ouvintes, era usado para o barro puro, barro, do qual os artífices faziam jarros. Não é? E é muito curioso como a linguagem, como a filologia nos ajuda a entender algumas expressões que estão nas Escrituras. Quando a pessoa ia comprar um barro, elas pediam vaso, sincero. Porque um vaso sincero, né? Nós queremos conviver com pessoas sinceras. Porque havia uma prática, e observe que o problema da corrupção está no coração das pessoas. Não são os meios que corrompem, o coração já está corrompido. Então, alguns vendedores, alguns comerciantes, sem escrúpulos, sem nenhum princípio ético, eles faziam um material, faziam lá um jarro, um instrumento, algum utensílio de barro, colocavam ao sol, e aí, por algum motivo, trincava. Olha, se um vaso tiver rachaduras, se for roto, ele vai vazar. Então, eles tapavam com um certo tipo de cera, maquiavam, para não perder o produto, colocava bonitinho na prateleira para vender. Alguém comprava, com a medida que o utensílio ia sendo usado, o jarro, a cera derretia, que perdia-se o brilho, e o jarro, que era para reter água, vazava água. Então se criou essa máxima: nós queremos um vaso, mas sem cera. É de onde vem, do latim, sincero, que dá a ideia de uma coisa correta, de uma coisa íntegra, não adulterada. E o que Paulo está dizendo é que nós temos que ter não apenas aquele dever, aquele senso moral diante das pessoas para revelar o Evangelho, mas ser honestos com nós mesmos. Você não pode ser duplo, você não pode enganar a si mesmo. Há uma inclinação em nós, como filho de Adão, de mascarar as coisas. Há uma diferença entre persona e pessoa. A pessoa é o que é, a persona são as máscaras que nós usamos, por vezes, inadvertidamente, às vezes nem refletindo, às vezes involuntariamente, ou às vezes deliberadamente. Mas a questão é, nós temos que ser honestos. E Paulo está dizendo, olha, Deus requer isso de nós, sejamos sinceros. Nós podemos enganar o nosso cônjuge, nós podemos enganar os nossos pais, nós podemos enganar os nossos filhos, a comunidade na qual nós estamos inseridos, nosso patrão, nosso empregado. Nós podemos maquiar, nós podemos faltar com a verdade. Nós podemos ser ou parecer ser o que não somos. Mas diante de Deus, você é o que é. Razão pela qual está sempre presente na linguagem bíblica. Que sejamos sinceros diante de Deus. Sinceros. Ser o que nós somos. Suplicar como Davi: Deus, derrama tua luz nas minhas trevas. Faz de mim uma pessoa mais parecida com Cristo. Observe que nas Escrituras nós temos aqui algumas linguagens bem interessantes. Uma delas está em Ezequiel 8. Você pode ler com calma. O Senhor leva Ezequiel ao templo e há uma rachadura no templo. Presta bem atenção nisso. A narrativa de Ezequiel é uma rachadura no templo e o Senhor conduz Ezequiel e diz: olha por essa rachadura. E ele olha para dentro do templo e o que ele vê são práticas abomináveis, idolatrias e outras coisas mais até indignas de serem pronunciadas. E aí o Senhor diz para Ezequiel: esse é o problema de Israel. Essa gente está no cativeiro porque enamorou-se do pecado. E Deus não toma o culpado por inocente. O pecado é sempre danoso, é sempre terrível. Por onde ele passa, deixa um rastro de destruição, de dor, de vergonha, e por fim de morte, se não houver arrependimento. Razão pela qual, nas igrejas, observe, isso é um fato histórico, está presente na história da igreja cristã. A maior desgraça de uma igreja, o maior perigo que uma igreja pode incorrer, é o que nós podemos chamar de o porão dos pecados ocultos. O que adoece, o que mata, o que rouba a vida, a vitalidade de pessoas e de uma comunidade inteira, é o pecado. Que por vezes está velado, mascarado, encoberto. E aí Paulo chega e chama aqueles cristãos filipenses: sejam sinceros diante de Deus.
diante da comunidade, sinceros diante de vocês mesmos, para com vocês mesmos. Essa é a nossa vocação. Pensando na palavra do profeta, no caso de Josué, ele diz assim: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. E aqui uma exortação, uma palavra pastoral aos membros dessa igreja. Deus tem muitas coisas boas para fazer em nós e através de nós, mas a palavra do Senhor é essa: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. A melhor e a maior contribuição que um membro de igreja pode fazer por sua comunidade é se tornar cada vez mais parecido com Cristo e encontrar seu lugar nessa santa seara. Eu encontrei alguns anos atrás um texto muito instrutivo, me edificou bastante. Eu queria compartilhar com vocês, espero que também o edifique. É um texto de um homem chamado William Davis. Ele diz assim: a comparação entre reputação e caráter. Ele diz assim: reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é sua fotografia. Caráter é sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Que palavra profunda, que requer uma reflexão, que requer uma resposta. Nós vivemos num mundo onde há muitas aparências. Como diz o ditado popular, as aparências enganam, mas nunca enganam aquele que olha não apenas o que nós vemos, mas do recôndito do nosso coração. Ele nos esquadrinha e Ele, o Eterno, nos conhece mais do que nós mesmos. Então, pela qual esse senso de maravilha, de temor, deve estar presente diante dos nossos olhos. Caminhando a terceira palavra que ele usa aí, o que o crente é diante de Deus. E a palavra inculpáveis, amomos, é a palavra que ele usa aí. E essa palavra é a ideia de não ter nódoa, de não ter uma mancha. Denota a ideia de santidade ao Senhor. É a mesma palavra, por exemplo, que Paulo usa escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, onde ele vai falar dos propósitos pelos quais Deus nos chamou para se desde a eternidade. Ele diz assim no verso 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Em que propósito Deus nos escolheu para si? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. A palavra irrepreensível aqui, na versão que estou usando aqui, a Almeida, revista atualizada, não é, eu diria, mais adequada. Adequada que seria inculpáveis. Porque a ideia aqui de, diante de Deus não há culpa, porque essa culpa foi removida. Ou seja, aquela virtude que Deus nos concede pela obra de Cristo, essa pureza, que só é possível pela graça. Então o crente precisa ser esse indivíduo sem culpa diante do seu Criador. Ou seja, uma pessoa que deve viver uma vida justa, santa, piedosa, sensata diante de Deus. Então nós precisamos considerar essas verdades todas, porque elas dizem respeito à nossa vida, à nossa comunidade, enquanto igreja, e tem implicações para a eternidade. No livro de Crônicas há um verso que nós todos conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, texto bem conhecido, bem popular, 2 Crônicas 7,14, olha a linguagem usada pelo cronista. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Observe, nós não temos um Deus tirânico, despótico, repito, nós servimos a um Deus bom. Há um hino do cantor cristão que chama Deus de ao Deus de amor e de imensa bondade. O profeta diz que ele não tem prazer na morte nem mesmo do ímpio. É um Deus que não mantém a sua ira para sempre. É um Deus que tem prazer no exercício da misericórdia e do perdão. Agora, o que Deus requer de nós? Um coração quebrantado, é um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Ao orgulhoso, vejam, o livro de sabedoria, Deus resiste. Resistir aqui não é ficar na defensiva, não, é ir contra. Mas aos humildes, Deus concede graça. Então, é uma palavra que nos exorta a refletir sobre quem somos e nos exorta a buscar viver uma vida mais parecida com Cristo. Deus ama a sinceridade. É uma história muito curiosa sobre o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. O seu pai
Ele apreciava muito essa área de botânica. Ele tinha um pomar lindo, uma chácara na propriedade que eles viviam. E o pai dele viajava muito, era um homem influente. E certa vez o pai dele viajou e deu uma recomendação a ele, que era o mais velho, salvo engano, era o mais velho dos irmãos. Falou: você tem que tomar conta aqui, deu algumas diretrizes e viajou. E ele lá, numa afã de cuidar e de fazer o que lhe era devido fazer, inadvertidamente cortou uma macieira preciosíssima do pai, que o pai tinha trazido de outra região, e ele precisava muito, estava ainda começando a vingar dos agricultores. E ele ficou tenso até o pai voltar. Ele tinha como mandar o WhatsApp para o pai, ficou perguntando como é que o pai iria responder diante daquela tragédia. Ele ficou muito apreensivo. E quando o pai chegou, montado a cavalo, está falando de um período bem antigo, uns séculos atrás, então o pai colocou o animal no estábulo, foi pela chácara e o filho já se interpôs, falou: olha, aconteceu isso e isso, foi abrindo o coração, já temeroso o garoto. E o pai dele disse: vamos lá ver. O pai foi e viu que realmente tinha feito um estrago lá. Ele não obedeceu às diretrizes do pai. Mas o pai disse uma coisa para ele, que ele falou assim na sua autobiografia: isso mudou o curso da minha história. Isso fez a diferença na minha caminhada. E ele foi um dos notáveis homens dos Estados Unidos. Ele disse assim: o pai, olhando para ele nos olhos, disse: meu filho, eu trocaria um pomar inteiro, muito mais do que isso, por um filho que fala a verdade. Eu amei a sua sinceridade. Nós vamos plantar outra macieira. Qual o ponto aqui? Nós não podemos ocultar nada de Deus. O que Deus requer é essa sinceridade, esta honestidade, esse quebrantamento. O que é que você vai fazer? Ao descobrir, ao revelar as nossas misérias, Ele não vai nos esmagar, Ele vai nos restaurar. É assim que a graça de Deus opera. Razão pela qual Paulo está escrevendo aqueles irmãos. Vocês devem ver como luzeiros deste mundo. Irmãos, a linguagem não é simplesmente uma linguagem, digamos, poética, não é na verdade uma linguagem poética, é uma linguagem que revela essa existência da humanidade. Luz e trevas. O mundo está em trevas. Nós vivíamos nas trevas. O Senhor nos trouxe para a luz. E agora nós devemos iluminar este mundo com a luz de Cristo, mostrando ao mundo que o Evangelho pode fazer na vida de pecadores. É um dever, uma responsabilidade. Eu oro para que cada um que chame para si esse dever. Senhor Deus, eu quero ser uma bênção na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade. Eu quero que esteja no zelo, aponta o caminho, dá a diretriz, mostra às pessoas, mais do que palavras, mas o poder do testemunho, que o Evangelho de fato faz a diferença. Eu queria, caminhando para o final, fazer alguns cortes aplicativos, mas chamar a atenção dos irmãos para duas coisas. Primeiro, é que é muito comum ouvir discursos do tipo: fulano é assim porque ele é inexperiente, porque é jovem, porque não tem uma vida experimentada ainda, no futuro ele vai ser diferente. Ou seja, nós acreditamos ao tempo um poder que ele não tem. Deixa eu te dizer em português bem claro: o tempo não tem condições de melhorar você. Você pode até ser mais experiente, se souber aproveitar as oportunidades, mas ele não tem o tempo em si só o poder de transformar seu caráter, suas afeições, seu coração. O tempo é só uma ilusão. Do ponto de vista filosófico, é só ilusão. O Tozer, que foi um pregador muito capaz, apesar de não concordar com algumas coisas que ele disse, mas certamente disse coisas oportunas e edificantes. Ele disse assim sobre o tempo: eu não experimentava. O mais danoso engano que cometemos com referência ao tempo, ouçam, é o de julgar que ele, de algum modo, tem o poder de aperfeiçoar a natureza humana. Isso é uma ilusão. Na verdade, o tempo é apenas uma ficção pela qual explicamos a mudança. É a mudança e não o tempo que transforma estultos em sábios e pecadores em santos. E esta mudança que transforma a nossa vida, independente da idade, essa mudança é operada pelo Espírito Santo, por meio da palavra e outros meios de graça que nós vamos compartilhar agora, caminhando para o final. Quais são os meios de graça através dos quais Deus nos santifica? Se a nossa vocação é ser parecidos com Cristo, de glória em glória,
Cada vez mais, como diz de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um processo gradativo, avançando. Quais são os meios que Deus tem usado? São vários, vou citar apenas 3 deles por conta do nosso tempo. Primeiro, entre tudo e sobretudo, a palavra. A palavra, a oração e sofrimento, mas sobretudo a palavra. Vejamos o que diz as Escrituras em João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso é interessante. Como é que nós somos moldados à imagem de Cristo, conformados à imagem de Jesus, que é o nosso modelo supremo? Através da palavra. A nossa relação com as Escrituras. E isso aponta para nós, talvez indique com muita força e propriedade, a razão pela qual nós vivemos uma geração tão moralmente frouxa. Há um desfiguramento moral nessa geração. E há uma relação estreita entre essa falta de ética de pessoas que afirmam ser cristãs com essa ignorância das Escrituras. Nós fazemos parte da geração que, desde a chegada do protestantismo ao Brasil, é a geração que dá mais sinais de não conhecer as Escrituras. E por não conhecer as Escrituras, que são um meio fundamental pela qual nós somos transformados, que você tem, então, todos esses sinais de fraqueza moral, de falta de ética, da parte de pessoas que professam a fé, inclusive líderes envolvidos em escândalos nacionais. Falta-nos isso. E Jesus orou, e observe que essa oração aqui é a oração que Cristo está fazendo em favor da igreja à sombra da cruz, na véspera do Calvário. Ele se dirige ao Deus Pai e ele ora com intensidade. Pai. Ele fala, Pai Santo, Pai Justo. E no verso 17 ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu pergunto, qual é a relação que nós temos com as Escrituras? O velho pregador, Spurgeon, dizia que geralmente a Bíblia que está caindo aos pedaços pertence a alguém que não está. Numa época que você não tinha. A Bíblia era a Bíblia do indivíduo do início ao fim da sua jornada cristã. O indivíduo perde a Bíblia, ele não precisa nem sair de casa. Ele pega o smartphone e comenta com 2 dias, dependendo do serviço. A Bíblia está na mão dele. De novo, impressa, bonitinho. Mas numa época em que o indivíduo era caro de se ter Bíblia, você tinha a Bíblia a vida toda, você conhecia a Bíblia de um crente porque ela estava desgastada, usada, surrada, marcada. E o Spurgeon então disse, geralmente, a Bíblia está caindo nos pedaços, pertence a alguém que não está. Nós precisamos entender que a Bíblia, irmãos, não é um livro para matar curiosidade. A Bíblia, na linguagem que nós usamos na nossa declaração de fé, Convenção Batista Brasileira, é o registro da revelação divina em linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus. E esta palavra é o único poder capaz de nos transformar. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então não é um livro para te informar. A gente não pode confundir curiosidade com fome de Deus. Os teólogos medievais conheciam muito grego, hebraico, latim, e eles deixaram escorrer o Evangelho pelos dedos. Então não é simplesmente para nos informar sobre a verdade, é nos transformar pelo poder das Sagradas Escrituras. Eu queria ler com atenção e paciência dos irmãos um outro texto de um pastor de Minas Gerais, Elben César, editor de umas revistas importantes do Brasil. Ele escrevendo assim, ele um cristão, ele falou sobre a prática da leitura bíblica. Preste atenção se você está lendo bem a Bíblia. A prática da leitura da Palavra de Deus, ouçam, é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar, de enxergar toda a riqueza que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto e de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos atraentes, mediante a leitura responsável e o auxílio do Espírito Santo. Portanto, não é aquela leitura para desencargo de consciência, tem um salmo aqui, ou uma passagem que a gente gosta de falar. Não, é ler as Escrituras como alimento para a alma. Isso demanda tempo, processo, disposição da mente e do coração. E
eu quero te encorajar. Se você quer ser mais parecido com Cristo, se você quer engajar-se nesse processo de santificação, você precisa mudar a sua relação com as Escrituras. E caminhando. A oração também, os antigos diziam assim, que há um complexo vitamínico BO para crente fraco. Complexo vitamínico BO. Bíblia e oração. Não tem magia. É Bíblia e oração. E a oração, outra palavra tão maltratada nos nossos dias, muitas vezes conjugada com práticas místicas e pagãs, inclusive, né? Usa-se a oração apenas como uma espécie de leitura utilitarista, como se a oração fosse um recurso mágico para manipular Deus. Deus não pode ser manipulado, a oração não muda Deus. Se você já ouviu esse discurso que a oração muda Deus, reveja isso porque está errado. A oração não muda Deus. Deus é imutável, a oração muda nós mesmos. Antes da gente abrir a boca, Deus já sabe o que a gente precisa. E Ele, como Pai gracioso, nos dá não necessariamente o que a gente pede, mas aquilo que a gente necessita. É assim que a Bíblia nos ensina em linhas gerais. Mas qual o ponto aqui? Nós precisamos nos envolver mais nessa questão da oração. Isso aqui não é jargão de pastor, de tentativa de persuadir os irmãos. Não. É simplesmente uma questão clara, como a luz do sol. Se a oração é o oxigênio da fé, aquele que não ora está se desviando. Uma palavra que as mulheres da igreja, mulheres casadas, crentes, se seu marido não é um homem de oração, seu casamento está em perigo. A você, homem, se sua mulher não é uma mulher de oração, seu casamento está em perigo. Vejam como a história pode nos ensinar. Grande pedagogo, professor de história. Homens santos, devotos, afeiçoados a Cristo, leitores das Escrituras, pregadores do Evangelho, tombaram, caíram. Às vezes em escândalos vergonhosos. O que é que sustenta um casamento? O que é que sustenta uma conduta ética no mundo onde a corrupção está no sistema, entranhado, como um câncer lá no coração da coisa? A única coisa que pode nos preservar é este santo temor diante de Deus, o coração, o Deus diante do qual estamos todo dia e o dia todo, de modo que a oração, essa comunhão mística com Deus por meio da oração, da palavra, é o que nos sustenta. Sem isso, a gente faz a manutenção da religião. A gente faz a manutenção de práticas que nós julgamos ser boas e moralmente respeitáveis e nobres, mas falta-nos vida. E para ter vida com Deus é necessário relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é orar. A primeira atitude de Saulo de Tarso, convertido no caminho de Damasco, cego numa cadeira, uma casa lá de Damasco, na rua direita, quando Ananias chega, o Senhor já havia dito para ele, ele está orando. O primeiro fôlego de vida espiritual é a oração. Quando a criança nasce, é o choro, opa, está vivo. Se não chora, o médico vai lá e providencia o choro. A oração. Quem não ora, ou está doente, ou está morto. Precisamos orar. Orar é sem cessar, diz Paulo. Que por fim mesmo, o sofrimento. E aqui muita gente já fica escandalizada. Sofrimento, pastor. Sofrimento é meio de graça. Numa cultura como a nossa, isso é um escândalo. Nós vivemos hoje a ressurgência do hedonismo. Na verdade, boa parte das práticas greco-romanas estão aí na crista da onda da nossa sociedade. Uma delas é o hedonismo, que é uma filosofia, que significa basicamente prazer a qualquer custo. Mas o hedonismo não é só a busca pelo prazer. O hedonismo tem, digamos, uma perspectiva, o outro lado da moeda, que é a rejeição ao sofrimento. Ninguém quer sofrer. Eu não estou propondo aqui que você seja amante do sofrimento, seja masoquista. O que eu estou dizendo? Que observe, essas comunidades, esses ajuntamentos religiosos que não são igrejas de Cristo, eu me recuso a chamar tais ajuntamentos de igreja de Jesus Cristo, que colocam nas suas portas, pare de sofrer, iludibria, torce, engana a mensagem do Evangelho, para envolver as pessoas vulneráveis pelos seus mais graves problemas, nega um ponto básico das Escrituras, palavra do próprio Cristo. No mundo, vocês terão aflições. Você não vive no paraíso, você vive no mundo pós-guerra, pós-queda. Estamos aqui agora, tranquilos, nesse culto, num domingo maravilhoso, do nosso eterno Deus, que é nosso Pai. Isso nos dá segurança e tranquilidade.
Mas qual é o ponto? Você não tem gerência da vida. Problemas surgem, porque vivemos num mundo caído. Crente adoece. Cristão passa por tragédias inexplicáveis. E quem for explicar vai se contradizer, vai arrumar problema para si, porque tem coisas para as quais nós não temos resposta. E aí observe, o sofrimento, historicamente, à luz da Bíblia, é sim um meio de graça, é um recurso que Deus usa para nos disciplinar, para remover as cascas de Adão em nós, para nos despir de certas práticas que não são próprias dos filhos de Deus. Quem disse isso? Tiago, irmão do Senhor, diz assim, penúltimo verso: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha a linguagem de Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o que, gente? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo é que uma pessoa madura vai olhar para a dificuldade até com alegria, porque é um recurso pedagógico de Deus para nos moldar. As pressões da vida são as mãos do oleiro fazendo um vaso novo. E geralmente, os mais maduros, os mais parecidos com Cristo, de regra, são aqueles que passaram por vasos profundos, que não desperdiçaram o seu sofrimento, mas usaram essas dificuldades para falar: Senhor Deus, completa a tua obra em minha vida. Torna-me mais parecido com Cristo. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. É um processo que começa na conversão e vai até o dia do Senhor. E a boa notícia é que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Que Deus nos ajude a ser parecidos com Jesus. Sejamos cada vez mais engajados nesse processo de santificação, que é uma sinergia. Deus opera à medida que nos apresentamos. Senhor, faz tua obra em mim. Em pé, eu quero ler com os irmãos 1 Crônicas 28, 9. Peço aos irmãos que ouçam esse texto antes de nós orarmos, pedindo a Deus que nos abençoe. São as palavras de Davi, praticamente no seu leito de morte, a seu filho Salomão. São palavras que podem ser aplicadas a nós hoje. E Davi disse então a seu filho: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Que o nosso coração seja inclinado para buscar a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra lida e exposta nesta manhã. Nosso coração espera no Senhor, e somente no Senhor, esta obra que o teu Espírito pode realizar em nossas vidas. Como Davi, nós oramos: derrama a tua luz nas nossas trevas. Existem áreas em nossa vida que precisam ser transformadas pelo Evangelho. Senhor Deus, ajuda-nos a cumprir a nossa vocação de ser luz do mundo e sal da terra, e resplandecer como luzeiro neste mundo pervertido e corrupto. Ajuda-nos, Senhor, a dar bom testemunho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que estejamos. Ajuda-nos a ser sinceros diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Conheces a cada um de nós e sabes das nossas reais necessidades. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra seja para nós alimento para a alma. Tenhamos fome e sede de Ti. Perdoa-nos porque, por vezes, nós não temos uma relação adequada com as Sagradas Escrituras. Senhor, ajuda-nos a entender que este livro não é apenas para nos dar informações sobre algumas verdades. Ele foi nos dado para que sejamos transformados pelas verdades dele contidas. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos desperte para invocar o Teu nome, para ter uma vida de oração pujante, viva, que tenhamos comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por fim, não desperdiçar os nossos sofrimentos, as lutas pelas quais passamos, que cada dificuldade possa quebrantar o nosso coração, nos trazer aquele senso de pequenez e dependência da Tua graça, para que possamos, dia a dia, cada vez mais, como a vereda do justo, brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Abençoa esta igreja, Senhor. O Senhor conhece os que são seus.
O Senhor conhece a realidade de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança desta igreja. Eu oro para que esta igreja seja santificada pela palavra do Senhor, a fim de que ela se prepare para os desafios que estão diante dela, e assim cumpra a sua vocação, de ser uma agência do reino, continuar sendo este lugar onde as pessoas entram e recebem o Evangelho, o único poder capaz de transformar o coração. Nós te louvamos pela manhã deste dia, pelas bênçãos já experimentadas hoje, e te pedimos que no decurso do dia, Senhor, tenhamos o coração agradecido e possamos aproveitar as oportunidades para celebrar a vida em família com muitas alegrias. Em nome de Cristo, Senhor nosso. Amém, amém. E amém. Os irmãos podem tomar